Maria, seja muito bem-vinda ao Mulheres Extraordinárias de hoje, especial. A gente está aqui direto do Natal Shopping, na Expo Week, entre elas. E aqui a gente vai conversar com várias mulheres extraordinárias, mulheres empreendedoras. Você vai comigo acompanhar todas essas histórias. E agora aqui no Mulheres Extraordinárias, entre elas, eu recebo Késia Magali, presidente da Ampar. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Rose. Muito obrigada. Muito feliz por estar aqui hoje. E eu queria que você me contasse um pouco, contasse também para quem está assistindo a gente de casa, do que se trata a Associação Ampar. Com muita alegria, eu quero dizer que a nossa associação, ela se chama Ampar. É uma associação que atende a mulher vítima de violência e de abandono proveniente da violência. Nós atendemos a mulher e os seus filhos. Sim, porque inclusive os filhos também são muito atingidos, né, na questão da violência. Com certeza. Eu já fui secretária da mulher e sei o quanto a situação que a gente de violência doméstica que acontece, que a gente nem imagina o volume que isso tem ainda, que é uma realidade ainda na nossa cidade, no nosso país. Com certeza. E foi tendo contato com essa mulher que a gente entendeu que os filhos é a extensão da mulher, daquelas que têm filhos, né? Obviamente, então, eles são extensão da existência, da razão, da força. E a gente não poderia deixar, de forma alguma, deixar de atendê-los nas suas necessidades. Me diz uma coisa, mas como é que surgiu esse seu desejo por essa temática? Eu costumo dizer que é mais que um desejo, é uma paixão, porque é uma causa pessoal. Eu sou vítima de violência patrimonial do meu segundo casamento. E no meio de uma pandemia, onde já não tinha muita expectativa, né? Ninguém sabia o que ia acontecer. Eu passei pelo divórcio, morava atualmente em outro estado na época. E quando cheguei em Parnamirim, de volta à minha terra natal, digamos assim, encontrei a falta de empatia, o amor se esfriando muito, uma necessidade enorme de socorro, de um tipo de violência silenciosa, que não deixa marcas, e que eu precisava muito ser acolhida. Então, apesar de ser articulada, posso dizer assim, de ter muitos amigos, pessoas com muita instrução, não conseguia amparo pelo poder público rápido para resolver uma causa tão séria, né? E aí eu desejei no meu coração fazer algo que viesse do amor, que viesse com amor de forma humanizada. E no momento de muita dor, após 10 anos de casamento, eu escrevi o projeto todo, coloquei no projeto tudo aquilo que eu acho que traria saúde para a mulher, saúde mental. E que traria conforto para o seu coração também. Traria esperança, traria expectativa de vida. Escrevi tudo e falei, vou fazer. No auge, digamos assim, da pandemia. E da minha dor, juntou tudo. Pandemia, a minha dor, o momento não era propício para se escrever um projeto nem se trabalhar de forma voluntária, visto que estava todo mundo em casa, né? Uhum. Mas eu escrevi... Mas, inclusive, você está falando isso, a gente vale lembrar aqui, quanto o número de violência doméstica aumentou muito na época da pandemia, né? Os muito. Casais em casa e separações, você tendo que lidar com pessoas... Às vezes o casal só se encontrava de noite e teve que ficar na pandemia 24 horas convivendo e aí eu acho que eles começaram a se conhecer na pandemia, quando começaram a se conviver junto, e os índices aumentaram negativamente em tudo, né? Eu não conheço nada que tenha sido positivo na pandemia, né? Talvez as lições deixadas. Acredito sim. As lições. As pessoas que aproveitaram. Sim, tirou as lições e falou, poxa, né? Então, fora isso, foi muita dor, muita desilusão. E diante de tudo isso, eu fui motivada querendo também achar uma razão para continuar, que é muito difícil. Principalmente porque eu era vítima de uma violência muito silenciosa, que a maioria das pessoas acha que envolve dinheiro. Mas não é só o dinheiro, nem só o patrimônio. São sonhos, são necessidades físicas, são problemas psicológicos, né? São mudanças radicais. E às vezes acredita que a violência é só aquela que deixa marcas, né? Deixa no corpo, marcas mas no corpo. Tem marcas na alma e no psicológico, inclusive, que são às vezes pior do que a marca física. Que são né? muito danosas, muito. E não atinge só a vítima, mas todos os seus familiares. Assim como a gente cuida da mulher, como também se estendendo aos filhos, sabendo que aquela dor se estende a eles. E qual é o trabalho hoje que vocês desenvolvem na Ampar, por exemplo, de apoio a essas mulheres e a essas famílias?
Então, nós temos lá um atendimento jurídico, toda quarta-feira com uma parceira nossa, advogada, está também aqui conosco. Temos atendimento psicológico, não só de orientação, mas de tratamento contínuo, com diversos amigos, psicólogos, tudo de forma voluntária. Tem um assistente social que faz toda a orientação, então toda a instrução para que a mulher tenha esse conhecimento dos seus direitos, dos seus deveres, além de cursos de capacitação, para colocar a mulher no mercado de trabalho ou recolocá-la através do empreendedorismo. Porque, inclusive, a questão financeira é um dos pontos que muitas mulheres ficam presas a relacionamentos tóxicos, abusivos, né? E violentos, porque não se acham capazes de se manter ou manter sua própria família. Exato. Rose, nós estamos aqui hoje, nessa feira, acreditando que o empreendedorismo ela é ferramenta no combate à violência. Desenvolvemos nas mulheres dons, talentos e capacitamos, colocamos e recolocamos elas no mercado de trabalho. Gosto de falar da violência ligado braço a braço com o combate. Então, o combate uma das ferramentas ao combate é o empreendedorismo. Então, uma feira como essa é de importância gigantesca. Tanto que nós estamos aqui no stand falando para essas mulheres. Quem chega lá... E outra coisa, viu? Você não vai ver nem na nossa ONG, nem no nosso stand ali, fotografia ou assunto mulheres sofrida, não. Com marcas no rosto, não. Porque nós trabalhamos com combate, com soluções para que a mulher continue a sua vida de forma livre, de forma respeitosa. Essa violência ela já vem em casa. Então, aqui na Ampar, no nosso stand, com tudo que a gente oferta, não pode ter essa temática. Eu agradeço demais a sua presença. Imagina, eu que agradeço. Assim, parabenizo também a você e as pessoas que fazem a Ampar com você, porque eu acho que é muito importante a gente trazer essa temática para o nosso cotidiano, para dizer que isso acontece todos os dias, a cada minuto, a cada segundo, tem uma mulher sendo abusada, violentada, junto com seus filhos, né, que sofrem as consequências desses relacionamentos. Então, assim, meus parabéns e gratidão também por você pegar essa causa e ter esse trabalho tão bonito. Eu queria, só para a gente terminar, a gente tem essas cartinhas aqui que são mensagens, eu queria que você escolhesse uma carta aí para você. Uma carta? Uma carta dessas aí. Eu escolho a primeira. Se você quiser ler. Não, eu quero que você leia. Quer? Então tá. Então, esqueça e deixe para trás o mal que um dia te fizeram, mas não esqueça jamais da lição que aprendeu. Não poderia ser outra coisa, né? Então, eu acho que tenho com certeza que a gente tem dores na vida, né? A gente sofre dores, sofre situações que machucam bastante. Só que chega a hora que aquela dor ela vira só uma cicatriz, né? Eu me lembro aqui, eu tenho uma cicatriz aqui, que é uma tesoura que entrou no meu braço quando era criança. Eu estava costurando, brincando, e a tesoura escorregou e caiu no meu braço, né? E eu me lembro, quando era criança, quanto essa tesoura doeu, né? Quando ela entrou aqui. Mas hoje, inclusive, ela está até por baixo daqui de uma tatuagem quase imperceptível. Mas eu sei que aconteceu isso, né? Mas hoje ela é só a lembrança só. Então, que você, não só você, na sua vida, e que você também ajude outras mulheres a curar as suas cicatrizes, que elas fiquem como essa minha, sendo só uma lembrança de algo que aconteceu no passado e que passe, né, a ser um grande aprendizado. Obrigada, viu? E agora aqui no Mulheres Extraordinárias eu recebo a Amanda Caroline, né, que está com seu livro De Tambaba à Prisão, uma trama real de violências e abusos no paraíso do nudismo brasileiro. Assim, eu acho que com certeza tem aqui nessas páginas uma história bem forte de vida. Eu comecei a namorar com meu ex-marido, eu tinha 12 anos de idade. A idade era próxima ou era Não, mais velho? Ele era mais velho? Mais velho, a diferença era 9 anos. Eu costumo falar que hoje eu tenho 30, né? Ele teria 39 e não é tanto. Mas lá atrás, eu com 12, ele tinha 21. Você estava me falando que você foi vítima de violência de todos os tipos quando você foi casada com ele. Sim, eu comecei a namorar com ele, como eu falei para você, eu tinha 12 anos de idade. E no início, meus pais não quiseram aceitar esse relacionamento. No final concordaram porque a gente findou, começamos a namorar escondido. E ele, por ser primo do meu pai findou concordando com o nosso namoro. A gente começamos a namorar um namoro saudável.
Com meus 15 anos, meus pais descobriram que a gente tinha uma relação mais íntima. E foi quando meu pai me obrigou a casar com ele. Eu sou de uma família extremamente tradicional. E aquele conto de fada que eu tinha criado na minha cabeça foi se desfazendo, né? O primeiro mês de casado ele me bateu. O primeiro ano ele me proibiu de estudar. E a violência cada vez ia aumentando. E no início eu tinha medo de contar para minha família. E até porque era da família, né? Ele sim, era primo do seu pai. Sim, e eu era apaixonadíssima por ele. Então eu tinha muito medo de contar para meus pais e meu pai me trazer de volta para dentro de casa. E não era aquilo que eu queria. E a violência cada vez foi aumentando, né? Cada vez foi aumentando, eu não tinha forças. Acreditava também no que ele me dizia, que batia no meu atrevimento, que iria mudar, que me amava. E isso cada vez eu ia ficando naquele ciclo de violência, de lua de mel, de desculpa, até eu completar 18 anos. Quando eu completei 18 anos, ele me obrigou a ter relação com outros parceiros. E foi o basta. Por mais de uma vez isso aconteceu? Por mais de uma vez isso aconteceu, até porque da primeira vez que aconteceu não foi de eu dizer, agora chegou o fim. Eu passei ainda vários anos nessa violência e com medo de contar, não agora de voltar para dentro de casa. Eu tinha medo de contar e meus pais têm uma reação que eu tive e os meus irmãos, né? E meu pai conhecer o lugar que eu conheci, o cárcere. Sim. Então eu aguentei por anos. Até um certo dia ele me deu uma surra de facão e uma amiga me viu marcada. E ela que me deu essa ideia de mandar dar um baixo no meu sofrimento. Foi quando eu aceitei, contratei uma pessoa para executar ele. O crime aconteceu na cidade de Macaíba, em 2016, dia 18 de agosto de 2016. E foi quando ali o chão caiu para mim. E como é que eu vou contar para minha família? Então, mais uma vez, eu me calei, né, por medo de ser presa. Eu costumo falar que todo mundo, quando vai preso, tenta esconder o máximo que pode, né? E foi o meu caso. 3 meses e alguma coisa, 3 meses e meio, mais ou menos. Depois do crime, eu fui presa. E aos meus 24 anos eu conheci o sistema prisional. Uma coisa que eu nunca imaginei conhecer, né? Cheguei dentro do sistema prisional em 2016, no mesmo ano, dia 13 de dezembro, que foi onde me bateu a revolta, né? A revolta de estar com ele, nunca ter falado, porque eu estava passando por tudo isso, já passei por várias coisas. É isso que eu ia perguntar a você, assim, foram 10 anos casados, você falou, 10 anos. Durante esses 10 anos, você chegou a conversar com alguém, né, sobre o que você passava, ou você sofreu durante 10 anos calado, assim? Ou você conversava com uma amiga, com alguém, mas a sua família não desconfiava de nada, não imaginava nada sobre isso? Não. Eu tinha um casamento de referência para a sociedade e para a minha família também, onde o meu casamento era extremamente falido dentro de casa, né? E eu sempre quis mostrar isso para as pessoas, de um casamento bem sucedido. Até porque eu tinha esperança que ele mudasse. Você engolia suas dores para que você parecesse... Exatamente. O relacionamento de redes sociais, sim, de Instagram. Sim. No caso, era o meu com ele. E é tanto que eu falo, se eu tivesse sido presa, até hoje ninguém saberia. Porque eu não tinha coragem de falar a violência que eu passava, eu achava vergonhoso eu chegar para meus pais e para meus irmãos e falar, olha, ele me obriga a ter relação com outro parceiro. Ou ele me bate. Então, eu aguentei aquilo ali por anos, né? Até quando eu falo, chegou o dia, eu falei, cansa, chega. Foi quando eu recebi uma ideia que acompanha, eu falo em detalhes no livro, de como foi a contratação, de como foi que a polícia chegou até mim. E foi dia 13, pela manhã, né? Logo em seguida eu fui para o presídio, como eu falei, e veio a minha revolta. E o tempo foi passando ali dentro do sistema prisional, né? Foi bem difícil para mim logo no início, assim, eu convivi com mais de 30 mulheres quando eu cheguei dentro de um... Você hoje está em regime semiaberto? Hoje eu estou em regime semiaberto há 1 ano, fez 1 ano. Sim. Agora, dia 23. Você ficou no regime prisional interno quanto tempo? 5 anos e 3 meses, no fechado. Eu fui condenada a 20 anos no regime fechado inicialmente. E consegui diminuir a minha pena com a ajuda de um recurso para 15 anos e 7 meses e 15 dias. Tirei 2/5 dessa pena, que ninguém nunca tira essa pena por completa. Dependendo do crime, tira 1/3 ou 2/5. No meu caso, foi 2/5. Eu trabalhava na unidade também. E com esse trabalho, eu conseguia diminuir a minha pena
a cada 3 dias trabalhado eu ganhava um dia de remissão. Então eu ganhei 1 ano e meio de remissão com esse trabalho. Você se arrepende das coisas, assim, você acha que você poderia ter seguido um outro caminho? Ou você encara o que você viveu, assim, de uma forma, assim, foi o melhor que eu pude fazer? Eu costumo falar hoje que eu me arrependo sim pelo meu silêncio. O meu silêncio ele me fez pagar muito caro. E hoje o único arrependimento que eu tenho é entre eu e Deus. Né? É difícil a gente falar sobre arrependimento quando a gente nunca passou pela violência. Sim. Quando a gente nunca sofreu todas as partes. Eu falo, eu não tenho o direito de tirar a vida de ninguém, isso eu sei. Mas há 6 anos e meio atrás, quase 7 anos, eu dei um baixa do meu sofrimento para mim não ser a vítima. Sim, claro. Do feminicídio, quando a gente vê. Nunca prestei um boletim de ocorrência contra ele, porque eu acho a lei muito branda. E eu acredito que se a lei ela funcionasse tanto para esse tipo de agressão, de violência, tantas mulheres não seriam mortas com a medida protetiva em suas mãos. Na penitenciária você resolveu contar a sua história. E o que a pessoa que adquiriu o seu livro, o que é que tem aqui relatado dentro desse livro? Bom, eu nunca pensei em escrever, nunca pensei em virar escritora, mas foi depois do meu júri popular, em 2018, que quando eu cheguei revoltada pela pena que eu tinha levado, né, a sentença de 20 anos, eu cheguei e acabei com minha vida, acabei com a vida da minha família. E foi quando uma policial penal acreditou em mim. E ela olhou para mim e fez, Amanda, não acabou. Está na hora de você contar a sua história. A gente sabe que em milhares de casas existem a violência doméstica, né? Que ela é muito calada, ela é muito velada. As famílias não têm conhecimento das dores, do que acontece no dia a dia, entre 4 paredes, né? Com o casal, como você relatou. Eu imagino assim, eu nem imagino, quando a gente fala assim, a dor do outro, quando ela é muito profunda, por mais que você tente entrar na dor do outro, quando você nunca viveu aquilo, ela é muito superficial, essa imaginação, por exemplo. Mas eu tenho certeza que você não teria uma atitude drástica como essa se você não tivesse mergulhada dentro da dor e mergulhada dentro desse mar de violência. Eu queria que você pudesse falar aqui, né, alguma mensagem para as mulheres que vivem ou viveram situação parecida com a sua. Fale, não tenha vergonha, né? Não é uma medida protetiva, não é nada que vai fazer, até porque o 180, a denúncia, a gente sabe que ainda é muito falha. Então, você não ter vergonha daquilo que você está passando, porque quem tem que ter vergonha é o agressor. Sim. Eu me calei por muito tempo. Hoje eu costumo falar que eu não tenho orgulho do que eu fiz, mas eu tenho orgulho sim da mulher que eu me tornei. Hoje eu uso a tornozeleira eletrônica, eu sou julgada, sou criticada, né, porque eu tirei uma vida, mas ninguém leva em conta do que eu passei anos de violência doméstica. Ninguém leva em conta que eu era ameaçada constantemente, que a minha família era ameaçada. Então, a mensagem que eu deixo é que não se calem, que não tenha vergonha, que denuncie seu agressor, procure ajuda enquanto há tempo. Para que você também não possa prejudicar a sua própria vida, né? A sua própria vida. Assim, eu queria agradecer a sua presença aqui no Mulheres Extraordinárias, assim, contar aqui com toda essa força que você demonstra ter, né? Não ter medo de falar da sua história, porque eu acho que o medo na sua vida já ficou para trás. Eu imagino também todas as coisas que você teve que enfrentar, também todos os julgamentos, a questão, não só o julgamento no sentido da justiça, mas o julgamento das pessoas, exato, da sua própria família. Eu, graças a Deus, eu nunca tive o julgamento da minha família. Que bom. Eu tive esse apoio dele, nunca imaginei. Eu casei novamente, né? Desde o dia que eu fui presa, eu passei 3 meses para ser presa, eu já estava com um rapaz. E ele também esteve comigo esse tempo todo dentro do sistema prisional. Muitas mulheres são abandonadas. A gente vê que um presídio masculino, a fila é extensa. As mulheres, elas são abandonadas pela família, são esquecidas pela justiça. Inclusive, você falou uma coisa que pouco se fala, né? Pouco se fala. Quem tem interesse de adquirir o seu livro, como é que consegue comprar esse seu livro? Ele está à venda online? Como é que é? O livro encontra comigo pelo Instagram, que o Instagram é Amanda_Diário, fala diretamente comigo. No livro eu não conto, eu acredito que eu não falo só de mim, como falo a história de tantas outras Amandas, né, que representa aí no livro.
O livro ele tem uma leitura simples, fácil, bem objetiva também. Tem algumas ilustrações que representam a minha infância com os meus pais, meus irmãos, os abusos sofridos por ele, a trama do crime e um pouco do sistema prisional aqui do nosso estado. Muito obrigada pela sua presença, mas antes de você sair daqui, eu gostaria, a gente tem essas cartinhas que são mensagens, né? Que os golfinhos são símbolos de sabedoria. Eu queria que você escolhesse uma carta para você, se você puder ler. Passamos parte do tempo tentando mudar o mundo, mas a mudança no mundo começa de dentro para fora. Mude a si mesmo, que o mundo mudará. Que bom, né? Obrigada pela sua presença aqui. Obrigada. E parabéns pelo livro. Muitíssimo obrigada. E obrigada a você que esteve aqui comigo no Mulheres Extraordinárias de hoje. E a gente se vê na próxima semana aqui conhecendo mais histórias de mulheres empreendedoras. TV Ponta Negra. Potiguar como você.